Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou de volta depois de um breve hiato, algumas semanas, mas é justificável. Estava num processo de mudança de casa, de apartamento, então estava numa correria muito louca e sem poder me dedicar direito ao canal. Então eu comecei agora a fazer realmente os conteúdos para a gente voltar àquela batida dos conteúdos diários que a gente sempre faz. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é a questão das discussões sobre medicamentos em unidades básicas de saúde, né? Ou a falta desses medicamentos em unidades básicas de saúde no Brasil todo. O Brasil é um país gigantesco, a gente sabe disso. É um país com um território muito longe, muito grande, muito extenso. E qualquer logística de material e medicamento ela é muito complicado. Então você tem lugares, às vezes em estados ricos, que mal tem suporte avançado para alguns medicamentos básicos, né? E tem lugares muito longínquos que você não tem praticamente suporte nenhum. É muito engraçado a gente perceber esse olhar regionalizado, porque isso indica duas coisas. A primeira é que nós não temos uma indústria nacional com logística que entenda o Brasil, né? A gente tem uma indústria nacional, tanto de, de insumos e suprimentos, que ela entende de commodities, mas ela não é capaz de fazer esse tipo de commodities para a saúde, né? Então, por exemplo, quando você vai para Manaus, quando você vai para o Acre, quando você vai para o sul, interior da Bahia, em lugares que as estradas são ruins, no Amapá, Mato Grosso, todos esses lugares, eles pecam muito em termos logísticos para fazer aquilo que teoricamente deveria ser o básico, né? Toda rede farmacêutica deveria conseguir fazer uma distribuição bem feita. Isso vem a uma longa faixa histórica e infelizmente ela não tem cura ainda, né? A gente tem N problemas muito mais raiz do que isso. Primeiro, a gente não conhece direito a oferta e demanda dos serviços de saúde dentro do Brasil. A gente sabe que tem muita demanda reprimida, né? A gente tem demandas demais por especialistas de menos, especialistas demais para demandas de menos. Então a curva, né, entre a qualidade de especialistas e a demanda que eles poderiam suportar, ela é muito desequilibrada. Tem cidades que, por exemplo, tem um dermatologista para cada grupo de 1.200 habitantes. Então, o cara tem um domínio muito bem de uma carteira de clientes para aquele, para aquela população. Então, ele tem um equilíbrio financeiro bom. Mas às vezes você vai, por exemplo, para o Nordeste e você vê um médico para cada grupo de 15 mil habitantes, né? Então, assim, é uma discrepância muito grande. E os médicos não vão para o interior, né? Seja por logística, seja por falta de condições, estrutura. E isso precisava de ser mudado. A política pública de saúde no Brasil nunca é levada da forma que tem que ser levada, né, de acordo com aquilo que é preconizado no SUS, de uma maneira séria, né? As pessoas elas fogem do debate quando se trata da regionalização, da interiorização de saúde. A gente tem visto uma quantidade enorme de faculdades de medicina crescerem, mas medicina para grandes centros urbanos. Um médico não é estimulado a ir para o interior do Brasil. Um médico não é estimulado a ficar residente numa cidade com um pouco mais de 3 mil habitantes, né? Para ele, aquilo ali é um público muito pequeno e ele vai se sustentar basicamente com o SUS naquilo ali, né? Ele não vai ter um plano de saúde,
uma valorização maior para ele. Então é por isso que é importante a gente até discutir as carreiras médicas como políticas de Estado, né? A remuneração dessas carreiras médicas, de especialidades, elas precisam de ser realmente carreiras de Estado, onde o cara simplesmente ele vai para onde tem demanda e ele tem um salário digno para ele poder sobreviver naquele lugar, né? Equipamentos hospitalares, ambiente hospitalar, ambiente ambulatorial, isso tudo a gente ainda tem muito que realmente melhorar, né? A gente tem um cenário muito caótico em termos de verbas e distribuição pública. E o Ministério da Saúde tem boa parte de responsabilidade sobre isso. Eu nem vou entrar no mérito de corrupção, ou lavagem de dinheiro, ou essas coisas que a gente está vendo aí com outros ministérios, como o da educação. Mas, infelizmente, a gente tem um cenário para um país gigantesco como o Brasil, nada positivo, né? É interessante a gente observar isso porque a distribuição de renda da população e de recursos médicos, ela afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas, né? E a gente tem situações de pobreza extrema em que quanto mais difícil o acesso ao Estado, né, a programas sociais, a recuperação de renda, reforço de renda, mais difícil ainda é a questão da acessibilidade dessas pessoas conseguirem ir para algum lugar ou recuperar sua saúde. Hospitais, a gente tem milhares de hospitais filantrópicos, mas eles estão cada vez mais raros. A filantropia está acabando no Brasil, né? A filantropia ela está deixando de ser um negócio que antes era sustentável para acabar ser um negócio de poucos corajosos. E algumas associações ainda lutam em manter aquilo ali. E a filantropia hoje em dia é dependente, extremamente dependente de apoios de comunidades, de parlamentares. E isso é muito triste, você vê uma entidade filantrópica depender de iniciativas políticas, emendas políticas, para serem sustentáveis, né? E às vezes a sustentabilidade ela é feita de uma maneira muito pouco proativa ou pouco resolutiva, né? Eu tenho uma grande desconfiança que o cenário nos próximos anos vai ser muito caótico para a filantropia. A gente está vendo uma morte decretada, a gente está vivendo uma morte decretada do sistema público de saúde, se nada for feito até o momento. E para reconstruir isso, né, para reconstruir políticas públicas de saúde eficientes, não é só o esforço de um, dois, três governos, vai ser de vários. Mas desde que eles foquem realmente resolver os problemas assistenciais e de infraestrutura que a gente tem. Não adianta nada você falar que você aumentou o saneamento básico das regiões e você ainda conviver com fossa sanitária, né? Uma visão muito triste, né? Você ter ainda o hábito de enxergar fossas sanitárias como uma coisa comum. E é no Brasil. Às vezes se encontra isso em grandes centros urbanos. E sabe o que isso causa na população? Doenças que poderiam ser tratadas de uma maneira muito mais simples, né? O custo fica muito mais alto. As doenças de saneamento básico, elas têm um capítulo à parte para o CID, né? E os médicos, eles muitas vezes se recusam a colocar essas doenças porque pode comprometer uma visão de uma saúde plena ou de um indicador pleno da atenção primária.
o que eu recomendo fazer é a gente mudar realmente de mentalidade. A gente ter uma saúde progressista que se baseie em medicina baseada em evidência e uma carreira para esses profissionais como uma carreira de Estado. Fora isso, qualquer coisa que fuja a isso é uma utopia, e como toda utopia, ela deve ser descaracterizada, demolida e destruída. Nós vivemos num país continental, a gente precisa de entender essa logística continental e reforçar o acesso a toda a população para uma saúde de qualidade, né? Isso é uma utopia, né? Mas é a utopia que está escrita no SUS enquanto política pública universal de saúde. É um direito constitucional, né? E a gente não vê esse direito constitucional ser respeitado, nem pessoas brigarem por ele, o que é muito triste. Bem, esse é o primeiro vídeo depois desse longo hiato. Desculpa bater nessa tecla, mas essa tecla é muito importante. Fiquem bem, cuidem-se. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho. Seu comentário é muito importante e não passarão.